o primeiro de todos, foi antes da gravidez do Martim, e eu descobri no dia da criança. Fui fazer um teste porque não doía ao peito nem nada disso, mas tinha muita vontade de ir à casa de banho durante a noite, achava aquilo muito estranho, doía-me aqui em baixo como se me doesse a bexiga, e despertou-me para ir fazer um teste de gravidez. Fui comprar, fiz, o meu marido estava a trabalhar nesse dia e quando olhei para o teste eu, what? O quê? Deu positivo? Como é que é possível? Eu a tomar a pílula e o teste de gravidez deu positivo. Oh my god. Depois disso parecia que ia desmaiar, porque não estava mesmo nada à espera que o teste desse positivo. Lembro-me precisamente de ir à rua com o meu cão, o labrador, e estar a pensar como é que vai ser a minha vida, estou grávida, como é que isto vai ser, mas ao mesmo tempo fiquei eufórica. Eu estava eufórica, peguei no telemóvel, nem consegui ligar ao meu marido, mandei mensagem, e ele também não acreditava que tinha dado positivo, como é que era possível, mas ficámos radiantes, foi muito giro, ficámos super contentes, super felizes, parecia que aquele dia era o dia melhor das nossas vidas, porque é uma alegria gigante, mesmo não estando à espera, quando toca o positivo, eu fiquei toda a tremer, a pensar na vida, mas ao mesmo tempo nós tínhamos trabalhos fixos, já tínhamos a nossa casa, estávamos a viver juntos, por isso não era nenhuma tempestade que aí vinha, né? Era uma criança. Os dias seguintes foi procurar uma obstetra. Eu ainda não estava muito familiarizada com um médico homem e então ocorreu-me logo uma mulher. Então procurei uma obstetra, marquei logo consulta. A médica que eu encontrei acabei por fazer ecografia com ela. Uma péssima médica. Até hoje acho que nunca tive um médico tão mau, tão arrogante como essa senhora. E fez-me um monte de perguntas a mim e ao meu marido, estava sempre a tocar no ponto das drogas, do álcool, como se eu tivesse engravidado e me drogasse. Não percebi muito bem, estava sempre a tocar nesse assunto e eu já me estava a sentir um pouco incomodada. Depois disso, fez-me ecografia, realmente eu estava grávida, tinha já o saco gestacional, estava tudo bem, mas ela disse que daqui a uma semana queria ver novamente para ver se já tinha embrião e se o embrião já tinha batimentos cardíacos. Assim fizemos, passada uma semana fui ter com ela. Também não tenho uma opinião muito boa acerca dessa clínica. Era a mesma médica, talvez seja por isso, mas também não me pareceu serem assim muito simpáticos. Nesse dia estava na sala de espera, fui com a minha mãe, estava na sala de espera com a minha mãe, quando estávamos na brincadeira, eu já tinha um bocado de barriga até, já toda a gente sabia que eu estava grávida, tinha contado à minha avó, à avó do Diogo, as pessoas viam-me na rua já com barriga, por isso era um bocado difícil de esconder, como dizem aqueles primeiros momentos, temos que esconder até aos 3 meses, nunca consegui fazer isso, porque as minhas gravidezes desde sempre se notam muito logo desde o início. E a primeira notou-se e eu estava na clínica com a minha mãe, na sala de espera, naquele dia, para mim o mundo caiu, porque eu entrei, ela fez-me ecografia e não vê embrião nenhum, diz-me que se eu tinha que voltar lá na quarta-feira para voltar a fazer ecografia, porque se não ouvíssemos batimentos, então a gravidez não tinha evoluído e eu teria que abortar, e que aquela gravidez não ia evoluir e blá 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 blá. Foi horrível. Não! Naquele dia saí daquele consultório a odiar aquela médica. Aquela médica nunca mais seguiu nenhuma das minhas gravidezes. Aquele era o último dia que eu a iria ver, porque acho que uma pessoa não pode ser tão dura com outra,
não explicando o porquê de ter acontecido aquilo, o porquê de toda aquela situação, qual o procedimento que nós temos que fazer após acontecer uma gravidez não evolutiva, ter calma, ter paciência, ser meiga, ser humana. Eu acho que uma médica neste âmbito tem que ser humana, principalmente. Porque é uma situação bastante delicada. Nós ligamos-nos realmente a um ser que ainda não é nada. Mas nós ligamos-nos emocionalmente e fisicamente porque nós sentimos, não, claro que nunca o senti, como é óbvio, mas sente-se dor no peito, sente-se um peso no ventre, uma vontade enorme de ir à casa de banho, um enjoo, sente-se os cheiros com mais intensidade. Nós estamos diferentes, a pele fica bonita, o cabelo fica bonito. Na altura liguei para uma amiga minha que me aconselhou um obstetra, que era o obstetra dela, e eu aceitei. Fui logo rapidamente a esse obstetra ver o que é que se passava e realmente quando ele põe a máquina para ver os batimentos cardíacos não havia quaisquer batimentos cardíacos. Ele até fez uma ecografia mais aprofundada, viu se havia sinais vitais, aquelas corzinhas vermelho e azul, e realmente não havia quaisquer sinais vitais, estava tudo em azul. Por isso eu naquele momento já não estaria grávida. Eu virei-me para o médico e lembro-me de lhe dizer: doutor, quando é que eu posso engravidar novamente? E ele ficou... Esse obstetra iria ser o meu obstetra do primeiro e segundo filho, e eu adorei a maneira como ele falou para mim, a maneira humana como ele me explicou as coisas. Ele simplesmente olhou para mim e disse-me: bem, tu podes engravidar quando tu quiseres, a vontade é tua, está tudo bem, só tens que tomar estes comprimidos para provocar o aborto, não é? Limpar todo esse sangue que tens no teu útero, voltar, vermos se realmente está tudo limpo, se está tudo bem com os teus ovários e logo de seguida podes engravidar. E eu perguntei: então não é preciso esperar mês nenhum? Fazer aquela espera de meses que tanto vemos na internet que tem que se fazer, de esperar durante 3 meses a 6. E ele: não, quando tu quiseres engravidar, podes engravidar, a vontade é tua. Eu sei que isto é muito duro psicologicamente e cada mulher é que sabe de si, e se tu queres engravidar tens todo o meu apoio. Então foi o que eu quis ouvir. Ele até me deu um indutor de ovulação para eu ter a minha ovulação sempre certinha, para engravidar depressa. O que eu queria naquele momento era acabar com aquilo, com aquele pesadelo. Fartei-me de chorar, é verdade. Saí do consultório de rastros. Porque a mim? Porque haver tanta gente que conseguia engravidar e ia avante com a gravidez e eu logo no primeiro tinha-me acontecido aquilo. Só que nós ficamos a perceber uma coisa quando isso nos acontece, é que quase toda a gente à nossa volta teve a primeira gravidez não evolutiva e só que não revelam, escondem. Isto ainda é um bocado um tabu. Também pode ser por outro motivo, também pode ser pelo motivo de ser uma coisa tão recente, né? A mim aconteceu-me às 8 semanas, há pessoas que acontece com menos semanas. Acontecer com tão pouco tempo de gravidez que uma pessoa acaba por nem saber se calhar que está grávida, acaba por perder espontaneamente e nem se apercebe que realmente esteve grávida. Eu tive mesmo que provocar o aborto porque era um aborto retido, o meu corpo não o expulsava. Já havia sim embrião, mas nunca tínhamos ouvido os batimentos e então ele nunca teve vida. E eu tomei os comprimidos, fui dormir naquele dia
tive bastantes contrações durante a noite, bastantes dores. Eu já tive 2 filhos e tive tantas ou mais contrações da primeira gravidez como tive dos meus filhos, dos meus 2 filhos. Foi horrível. Ainda por cima eu não escolhi ir para a maternidade, escolhi fazer em casa, porque para mim não tinha sentido estar na maternidade, eu ir sair de lá sem nada e ver mães a saírem de lá com bebés nos braços. E para mim ia ser uma tristeza enorme. E então preferi fazer em casa, durante a noite. E passou-se aquela noite com muitas dores, mas passou-se. No dia a seguir fui pôr papel de parede numa parede inteira do meu quarto. Os nervos deram para aquilo. Pus o papel o dia todo, porque eu fisicamente estava bem. Psicologicamente estava um pouco abalada, mas fisicamente estava bem. Porque de eu fazer este vídeo sobre o meu primeiro anjinho, porque eu acho que devemos dar o nosso feedback acerca do aborto, acerca de uma gravidez não evolutiva. Na minha situação não há explicação para ela não ter evoluído, como é óbvio, e mais de 30%, 40% das gravidezes da mulher, quando é a primeira gestação, não evoluem. Por isso existe uma probabilidade muito grande disso acontecer. Só que existe muita gente que não diz, né? Também não andamos aí na rua a dizer a toda a gente: olha, tive um aborto. Claro, né? Ainda por cima sofremos com isso, não vamos andar aí a espalhar pelo mundo. Mas venho aqui dar a minha palavra, venho dar o meu testemunho, espero que vocês tenham gostado. Claro que isto não é uma coisa que se goste, né? É um assunto delicado, mas eu acho que nós devemos ter a cabeça bem erguida, olhar em frente e pensar que logo a seguir vamos engravidar novamente e bola para a frente, assim é que é. Isto acontece muitas vezes, nós vamos conseguir da próxima, vai correr tudo bem. Eu acho que temos que ter esse pensamento positivo, porque realmente depois corre tudo bem, temos o nosso bebê nos braços e é a coisa mais maravilhosa deste mundo. É a minha experiência do aborto. Espero que vocês tenham gostado, espero que sigam o meu canal do YouTube Materno Familiar e também o meu site, o meu blog pessoal. Obrigada, um beijinho.